Jesus aparece aos discípulos ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana. Trancadas as portas da casa onde estavam, os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra lida e te pedir que o Senhor nos abençoe, nos dá graça, e que esta palavra, meu Deus, que nós vamos ministrar, falar um pouco, caia nos corações, Pai, necessitados, que estão aqui neste lugar, os corações abertos, os corações quebrantados, meu Deus. A tua palavra diz que o Senhor não resiste um coração quebrantado. Ó Deus, e aqueles que estão distraídos, aqueles que estão desligados do mundo espiritual, que o teu Santo Espírito neste momento possa prucar, possa ligar, meu Deus, em nome de Jesus, os teus filhos no mundo espiritual, para que eles também possam ver, enxergar, ó Deus querido, aquilo que o Senhor quer de cada um nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos agradecido, certo, meu Deus, da tua bênção e da vitória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, sente-se. Aleluias. Queridos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 26, é interessante que fala por quê, qual o motivo que Deus criou o homem, ou fez o homem. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Tem alguém pela primeira vez aqui? Nunca vim neste lugar, primeira vez. Tem? Casal? Deus abençoe, estamos honrados com a presença de vocês aqui, viu? Deus abençoe, muito prazer, uma honra para nós, para a Igreja Novo Tempo. Amém? Como que nós recebemos os irmãos? Glória a Deus. Amém. Essa é a nossa saudação oficializada pela diaconisa Soraya. Glória a Deus. É a marca, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. É bem claro naquilo que o Senhor diz através do apóstolo Paulo, acerca de qual é a finalidade, qual é o objetivo de que você foi criado, que você foi formado pelo próprio Deus. Por que que Deus te fez? Por que que Deus te criou? Por que que Deus te deu inteligência? Te deu a liberdade de escolha? Então, aqui diz assim: de um só fez toda a raça humana, falando da criação, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Diga assim: para buscarem a Deus. Se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como
alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos gerações. Então, é interessante que aqui Paulo, combatendo a idolatria que havia naquele lugar, ele fala, ele é inspirado pelo Espírito Santo, por que que nós fomos criados? Por que que Deus criou o ser humano? E ele ele define, ele dá uma definição exata. Ele diz assim, para buscar a Deus, para buscar ao Senhor. E então nós, o ser humano, nós, eu, você, cada um ser humano, ele foi criado com o objetivo de buscar o Senhor. Buscar ao Senhor quer dizer você se aproximar de Deus, você poder adorar a Deus, poder contemplar a sua face espiritualmente falando. O Senhor diz assim, buscar-me-eis, quando me buscares de todo o coração, vocês vão me achar. Quer dizer, nós vamos achar a Deus quando nós buscarmos a Deus, e Ele se deixa achar. E aqui é interessante que ele fala assim, tateando, né? Tateando, se bem que Deus está bem perto, quer dizer, é um Deus que se deixa achar. É aquele pai que brinca de esconde-esconde com a filha, isso é um exemplo muito grosso, não é? E que fica escondido, mas ele fica escondido com a finalidade daquele filho, daquela criança achar. E poder se alegrar nisto. E o pai se alegra nisto também. Então, nós fomos criados, queridos, para buscar ao Senhor. Nós fomos criados para estar na presença de Deus. Então não se esqueça disso, querido. Você foi criado, você foi desde o ventre, no ventre da sua mãe. O Senhor te achou, o Senhor formou os seus ossos com a finalidade para buscar ao Senhor. Amém? E Ele quer que você o busque, Ele vai deixar se achar por você. Amém, queridos? É muito bom isso, sabermos disso, termos essa convicção que o Senhor se deixa achar, porque o Senhor não é aquele Senhor que criou os céus e a terra e todas as coisas, e está escondido em algum lugar e que nós não podemos encontrá-lo de forma nenhuma. Pelo contrário, Ele está sempre bem presente, e a Bíblia diz que Ele não resiste um coração quebrantado. Amém, queridos? Então, Deus, Ele está em busca de verdadeiros adoradores, e os verdadeiros têm prazer em buscar ao Senhor. Ele não busca a Deus por uma obrigação, mas Ele tem uma satisfação, tem um prazer. Porque quando nós fazemos alguma coisa por obrigação, você pode ter certeza que não é recebido diante de Deus. Mas quando você se alegra em buscar a Deus, então você pode ter certeza que Ele vai se alegrar em você. E tem um salmo, né, que felizes aqueles que buscam ao Senhor, ou que medita na sua lei de dia e de noite. E o Senhor tem um dos textos bíblicos também que fala assim, que o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores. Amém? Está buscando, está olhando para a terra e buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e verdade. Bem, queridos, hoje é dia de ceia, e nós vamos participar da mesa do Senhor, mas nós estamos com um propósito nesta campanha, de buscar o entendimento, não só buscar o entendimento do Espírito Santo, mas buscar o revestimento do Espírito Santo nas nossas vidas. E eu, então, intitulei aqui a importância do Espírito Santo na vida do crente. A importância do Espírito Santo na vida do crente. Amém? Existe uma importância muito grande. Porque
Por que eu preciso do Espírito Santo? Então, você deve se perguntar, por que nós precisamos do Espírito Santo? Aqui o texto da palavra de Deus, ele está registrado aqui em João, e fala de momentos depois, no domingo ainda, da ressurreição de Jesus. Quando Jesus é morto, então os seus discípulos que foram dispersos, fugiram, se dispersaram, eles depois se reuniram posteriormente, e eles entraram em uma casa, um cenáculo, um lugar onde eles tinham conhecimento, e eles trancaram a porta após si. Por quê? Porque naquele momento ali eles estavam em angústia, eles estavam com medo, porque eles pensavam o seguinte: se fizeram isso com Jesus, que era o nosso mestre, imagina o que eles vão fazer conosco se eles nos achar aqui e nos pegar. Então certamente também morreremos. E eles estavam com medo, angustiados. E por conta disso eles se esconderam. E aí vem o Senhor Jesus, já ressurreto, no seu corpo glorificado, já não como um homem comum, mas ele já como o próprio Deus. Ele entra porta dentro, ele passa as paredes, ultrapassa as paredes, e ele se põe no meio deles, e diz: paz seja convosco. Diga assim: paz seja convosco. E o Senhor Jesus, dizendo isto, mostra a eles suas mãos, mostra os seus pés e os sinais dos cravos, para que eles pudessem crer e acreditar, porque até então eles não estavam acreditando no relato de Maria, no relato das pessoas que já tinham falado a eles, não estavam acreditando. E Jesus se põe no meio deles então, neste momento de angústia, de tristeza, e diz: paz seja convosco. E é interessante que nesse paz seja convosco, deixa eu voltar aqui novamente para João. Ele diz assim: paz seja convosco. E dizendo-lhe isso, lhes mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Novamente, eles se alegraram, olharam Jesus, reconheceram Jesus, e Jesus novamente ministra a paz no coração deles. E diz para eles: paz seja convosco. E aí ele dá uma ordenança, ele dá uma ordem, ele já começa especificamente falando algo que ele queria que eles o fizessem. Ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Glória a Deus. E é interessante que eles então se alegraram naquilo. Jesus foi embora, Tomé não estava. Depois, se você for ler o contexto, 7 dias depois, eles continuavam trancados, com medo. 7 dias depois, Jesus aparece novamente, e se põe no meio deles, e ministra paz novamente no coração deles. Diz: paz seja convosco. E é interessante isso, né? Que depois de ser ministrado novamente, de Tomé ter reconhecido Jesus naquele momento posterior, a Bíblia diz que Jesus vai embora, e eles então resolvem a voltar à sua vida natural. Pedro diz assim: eu vou pescar. Os outros disseram: eu também vou pescar. E cada um ali se espalhou e foi com Pedro,
ir pescar significava voltar à sua vida natural. Mas a ordem específica de Jesus é o seguinte: olha, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E eles tinham recebido o Espírito Santo. Porém, eles não estavam mergulhados nesse Espírito. Eles não tinham sido batizados no Espírito. E aí, eles voltam à sua naturalidade. Então, eu queria, assim, extrair deste texto, claro, para a nossa prática de fé e para o nosso entendimento. Por que que eu devo buscar o Espírito Santo? Por que que eu tenho que me esforçar, me empenhar a buscar o Espírito Santo em minha vida? A primeira coisa, queridos, que nós temos que buscar o Espírito Santo é para vencer o medo. Diga assim, para vencer o medo. Diga assim, para vencer o medo. Os discípulos estavam trancados dentro de casa com medo, queridos, dos judeus. O que os judeus poderiam fazer com eles? Pedro havia negado Jesus com medo. O Pedro, que enquanto estava com Jesus, ele tinha se expressado ao Senhor, e o Senhor dizendo que ia morrer, que ia ser preso, e ele falou assim, não, eu vou preso contigo, eu morro contigo. Mas daqui a pouco, quando acontece as coisas, é gerado um medo no coração de Pedro. Porque Pedro ainda não tinha sobre ele o Espírito Santo. Então ele vivia neste medo, né? Os discípulos abandonaram Jesus. Foram embora no momento da sua prisão. Por quê? Por causa do medo. O medo, um sentimento que é gerado no coração, que faz com que as pessoas se acovardem, que faz com que as pessoas que alimentam este sentimento seja covarde diante das situações de risco. E às vezes nem precisa muito risco. Porque Pedro, ele negou Jesus para uma mulher criada, uma escrava lá dos romanos. Então, os discípulos abandonaram o Senhor e medo, várias vezes eles tiveram medo. Mas uma vez cheios do Espírito Santo, e aqui não estou falando só do momento, o medo vai embora. Uma vez revestido da graça do Espírito Santo, o medo vai embora. E agora o medo que existia no coração, ele se transforma em ousadia, em coragem. Cheios de coragem. Vamos ver alguns textos. Posteriormente, quando eles receberam o batismo no Espírito e foram mergulhados no Espírito Santo. Eles agora estão com medo, mas posteriormente, depois de ser revestidos do Espírito Santo, veja o que aconteceu, Atos dos Apóstolos, deixa eu pular um pouquinho para Atos, novamente, capítulo 4, versículo 13 e depois o versículo 31, diz assim, Atos 4, 13, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles um homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Aqui tem uma versão que fala assim, que vendo Jesus, ou vendo Pedro iletrado, falando e pregando, admiraram da coragem com que ele se expressava no sinédrio, querido. Aqueles
diante das pessoas que tinham levado Jesus à morte. Pedro agora não o desafia, mas Pedro, cheio de Deus, cheio de coragem, ele é usado por Deus para ministrar dentro do sinédrio. Veja o versículo 31. No versículo 31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez ou com coragem anunciavam a palavra de Deus. Por que que eu preciso do Espírito Santo em minha vida e meu ministério? Para que o receio, o medo, que me acovarda diante das situações de que Deus pede para que eu faça, vá embora. E que este medo se transforme em coragem, queridos. Se transforme em ousadia diante do Senhor. Veja capítulo 5, versículo 13. 5:13, diz assim: mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tantos homens como mulheres agregados ao Senhor. Então, diz assim: mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava. Quer dizer, esses homens é cheio de coragem, ousadia. Em 9:27, capítulo 9, versículo 27, diz assim: aqui os apóstolos, os mesmos discípulos, que estavam com medo, trancados dentro de uma casa, com medo do que os judeus poderiam fazer a eles, agora eles estavam destemidamente pregando e falando e anunciando o mesmo evangelho de Jesus que tinha levado ele à cruz. Diz assim, 9:27, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele viria o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Por que que eu preciso do Espírito Santo? Queridos, para que a covardia, para que o medo, para que a timidez no ministério, no evangelizar, no abordar as pessoas, possa ser transformada em ousadia, em coragem, não é? Em coragem. Um cristão sem a atuação do Espírito Santo é uma pessoa tímida, acanhada, medrosa. Mas uma vez cheia do Espírito Santo é destemida. Pedro posteriormente fora preso, interrogado, ameaçado, mas destemidamente voltava a pregar e anunciar o Evangelho. Porque o medo tinha ido embora. Aquele homem que tinha negado Jesus 3 vezes, agora já não tinha medo. Os sacerdotes chamavam ele no templo, ameaçava, surrava, prendia num tronco, mas ele, voltando, o Espírito Santo milagrosamente o soltava, a igreja orava, ele saía daquele lugar. Sabe para onde que ele ia? Se esconder dos judeus num buraco. É isso? Não. Ele voltava para as sinagogas, nas praças públicas, e pregava e anunciava que Jesus Cristo era o Senhor. Aleluias. Sabe por que que muitas vezes, queridos, nós não abordamos o nosso colega de trabalho, o nosso vizinho, as pessoas que nós convivemos no dia a dia? É por causa da timidez, do medo, da falta do revestimento da graça do Espírito Santo.
É falta de Deus na nossa vida, querido. Porque quando Deus ele está em nós, querido, nós temos a ousadia espiritual de anunciar e de falar aquilo que o Senhor pede para que nós façamos. Sem medo. Por que é que você precisa do Espírito Santo? Para que você não seja mais tímido. E timidez não é você ficar acanhado ali, não. É timidez de falar as coisas de Deus, o Evangelho, porque muitas vezes nós não temos timidez para falar de futebol, para falar mal do governo, não é? Para falar mal disso e daquilo, das pessoas, mas quando é para abordar e falar de Jesus, bate aquele medo. Por que é que nós precisamos do Espírito Santo? O Espírito Santo nos dá a paz. Diga assim, Ele nos dá a paz. Além do medo, os discípulos estavam atribulados, oprimidos, perturbados com a situação que se instalara. Seu mestre havia sido condenado à morte de cruz e eles haviam fugido. Porém, o jeito deles os denunciava. Então, eles haviam se escondido. Por quê? Porque eles tinham um jeito do mestre. E isso os denunciava. Mas havia uma incerteza do futuro deles. Eles estavam perturbados, queridos. Oprimidos. Estavam numa situação tão terrível que não conseguiram crer em Maria, que anunciava que Jesus tinha ressuscitado. Eles só tinham uma coisa em mente: os judeus vão acabar conosco. E Jesus vem e ministra a eles a paz, não só uma vez, 2 vezes. Paz seja convosco. Ninguém vai ministrar paz em alguém que está em paz. Mas a paz é ministrada para aquele que está atribulado, para aquele que está amedrontado. Então, o Senhor Jesus, ele anunciava a paz por 2 vezes, e posteriormente outra vez. Mas uma vez cheios do Espírito Santo, Pedro e João acusados e amarrados em um tronco. Pedro já no corredor da morte, condenado à morte, porque a palavra de Deus fala que Tiago foi passado ao fio da espada e Pedro estava preso. Por quê? Porque ele foi preso e falou assim, olha, e viu que todos se alegraram com a morte de Tiago, falou, opa, tem um preso aí, deixa ele aí. Deixa ele amarrado, que esse aí não mata amanhã. E o que Pedro estava fazendo? Aí Pedro foi passar a noite no corredor da morte. Ele agora cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que a igreja orava e o Senhor mandou um anjo lá naquele lugar para libertar Pedro. Quando chegou lá, precisou acordar Pedro, porque Pedro estava dormindo, querido. Só alguém que está com paz no coração é que dorme tranquilamente, porque tem a confiança e a convicção naquele que ele tem crido. E paz, querido, paz não é ausência de tribulação. Paz não é um estado de espírito. Paz é uma confiança, uma convicção no coração de que, ainda que esteja no meio de tribulação, de luta, de guerra, aquela pessoa está tranquila, porque ela sabe em quem tem crido, sabe em quem tem depositado a fé, que é poderoso, aleluia, não só para livrar daquela situação, e ainda que não livre daquela situação, mas é poderoso para estar com ele para todo sempre, para a salvação. Paz é isso, querido. Por que nós temos que buscar o Espírito Santo na nossa vida para termos paz? Tem muito crente sem o Espírito Santo, não tem paz no coração, querido.
não dorme, vive oprimido, tem um problema, uma situação, vive aflito por conta daquilo. Existe uma aflição, existe uma dor. Mas paz não é estado de espírito, querido. Paz é uma confiança que você tem no Senhor. Apesar da tribulação, você está lá, está seguro, está bem firme. Pedro disse assim, poxa, eu estou aqui, não tenho o que fazer. Vou dormir, vou descansar. E pelo menos se eu for para o céu, já vou com o corpo descansado. E ele foi dormir, querido. A palavra de Deus fala de Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles foram presos, foi colocado num tronco, e eles estavam ali, foram surrados, tinham levado uma surra, mas quando chega a noite, eles então, com paz, com o seu coração voltado em Deus, com o seu coração quebrantado. A palavra de Deus fala assim que eles oravam e cantavam ao Senhor. Só uma pessoa que está em paz, está preso, amarrado num tronco, canta e louva ao Senhor, aleluias. Nós precisamos do Espírito Santo, querido. Estamos vivendo em um tempo de tribulação, um tempo terrível, de opressão, o mundo vive oprimido, mas aquele que tem o Espírito Santo está em paz, porque sabe e confia no Senhor, amém, queridos? Confia no Senhor, glória a Deus. 2 Timóteo 4, 6 e 7, veja a paz no coração de Paulo. 2 Timóteo, é interessante isso aqui, porque Paulo, ele está condenado à morte, ele foi condenado à morte, né? E condenado à morte, ele estava esperando, né, um momento de ser morto, e aí, olha só o que ele coloca aí, Bel, no telão aí para os irmãos verem. Olha aqui o que ele fala, 2 Timóteo 4, 6 e 7. Diz assim: no 4, 6 e 7, diz assim: quanto a mim, o apóstolo Paulo, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Paulo estava, Nero tinha decretado que ele iria morrer, e ele então escreve a sua última carta ao seu discípulo Timóteo, e ele dá vários conselhos, e ele fala assim: quanto a mim, Timóteo, fica tranquilo, eu estou em paz. A minha morte vai ser uma libação, quer dizer, um sacrifício, um sangue derramado pela obra de Deus, para a expansão da obra de Deus. E muito melhor eu estar com Cristo. Ele diz assim: olha, eu combati o bom combate, completei a minha carreira, ainda tenho o privilégio de se dar em sacrifício. E ele realmente foi morto. Então, uma pessoa que tem o Espírito Santo tem paz no seu coração, ainda que ele esteja com a morte decretada na sua vida. Agora, uma pessoa que não tem o Espírito Santo na sua vida, se ele tem um diagnóstico de morte, ele se escabela. Ele se desespera, fica desesperado. Queridos, nós não fomos criados e não estamos nesta terra para viver eternamente aqui. Aqui é uma passagem. Muito melhor é estar em Cristo, estar com Cristo.
Então, se encha do Espírito Santo e deseja a volta do Senhor para estar com Ele por todo tempo. Por que precisamos do Espírito Santo? Para capacitação na obra. Diga, capacitação na obra. Antes de receberem o Espírito Santo, os discípulos, apesar de Jesus estar junto deles, eles agiam no natural. Apesar deles quererem fazer as coisas, claro, estavam ali andando com Cristo, tinham renunciado já a profissão e tal, e caminhava com o Senhor. Mas eles estavam agindo no natural, porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. Veja, por exemplo, lá na multiplicação dos pães. O que é que os discípulos disseram ao Senhor? Senhor, despede esse pessoal aí. Despede eles, porque, dá uma fome generalizada, nós não temos onde comprar pão, não temos dinheiro, não tem nada. Então, eles estavam agindo no natural, estavam querendo que Jesus ele desse um jeito naquele problema. De que forma? Vai cada um para sua casa aí, acabou. Mas aí Jesus pega e dá a ele um exemplo de quem tinha o Espírito Santo, de quem se movia no Espírito de Deus. Quem se move no Espírito de Deus não vai dar um despenso no problema dos irmãos, mas antes vai dar um direcionamento, vai dar uma direção, vai dar uma palavra de conhecimento para aquela pessoa, e orar, e interceder, e aquele problema vai ser solucionado no espiritual, não no natural. Então eles agiam no natural. Queriam se livrar do problema. Por exemplo, o pai do menino, com aquele problema de um espírito maligno, que dava a ele um ataque epilético. Jesus não estava, e eles então tentaram expulsar o demônio do menino, e não conseguiram. E Jesus chega e fala assim, pouca é a fé de vocês, até quando estarei convosco? Eles estavam agindo no natural, e no natural as coisas não acontecem, querido. Você pode falar, se esgoelar, se expressar, mas não vai acontecer. Aí Jesus vem e expulsa o demônio daquele menino. Eles tinham dificuldade de entender as explicações, os ensinos, as parábolas. Eles disputavam entre si o direito de estar ao lado do Senhor, lá no reino. Existia uma disputa, quem vai ficar mais perto, quem vai ficar mais longe. Isso é tudo coisa do natural. Disse-me disse, conversinha, ciúmes, inveja, dissensão. Sabe, essas coisas são coisas de homens, de pessoas naturais. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vai ter tempo para essas situações. Pelo contrário, ela vai estar sempre disposta a buscar ao Senhor e a estar diante do Senhor. Então eles tinham dificuldade de muitas coisas. Mas uma vez cheios do Espírito Santo, uma única pregação de Pedro, querido, converteu 5.000 pessoas. 5.000 pessoas se converteram. Aleijados eram curados, coxos andavam, espírito imundo saíam correndo, mortos eram ressuscitados. E quando surgia algum problema administrativo na igreja, o problema era abordado e solucionado. Por que precisamos do Espírito Santo? Para nós nos movermos no sobrenatural. E quando nós nos movemos no sobrenatural, os problemas, as situações que surgem, queridos, são resolvidas também no sobrenatural. Quem está entendendo diz amém. Agora, eu quero partir para o final desta palavra, dizendo sobre a diferença de João 20, 22 e Atos 2.
Porque ali o Senhor soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Ali soprando sobre eles, receberam o Espírito Santo, pois ainda Jesus não havia ascendido aos céus. Jesus ainda não havia subido. Ele não tinha mandado, enviado o Espírito Santo para ficar de uma vez por todas. Mas o medo, a angústia, a incerteza do porquê eles haviam seguido a Jesus era tão grande que havia uma necessidade de receberem o sopro do Espírito. Eles estavam ali tão perturbados, tão desanimados, que se Jesus não vem, não dá a eles um relampejo do Espírito Santo, para eles suportarem aquele momento, provavelmente eles tinham feito besteira. Mas Jesus vem e sopra sobre eles o sopro de vida, o sopro do Espírito Santo, para suportarem aquele momento e acreditarem na ressurreição. Algo que no natural não podiam passar, ou podiam suportar. Mas logo eles começaram a decidir as coisas pelo sentimento, pois não haviam mergulhado no Espírito Santo. Apesar deles receberem o Espírito Santo, queridos, ali, mas logo eles começaram a agir no natural. É mais ou menos assim, queridos. Quando você aceita Jesus, você entrega a sua vida a Cristo, você recebe o Espírito Santo na sua vida, porque a palavra de Deus fala assim, que ninguém professa Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Só que esse Espírito Santo, você ainda não está mergulhado nele. Você não está ainda na plenitude, ele vem sobre você, mas se a pessoa ainda está no natural, ele acaba agindo, apesar de ter o Espírito Santo consigo, agindo no natural e tomando decisões no natural. E as decisões no natural, querido, são sempre decisões erradas, de acordo com a própria vontade, o próprio desejo. Tanto é que depois de 2 vezes da visita do Senhor Jesus, eles decidem o seguinte: Senhor Jesus disse assim, olha, eu vos envio a quem? As nações, as pessoas para pregarem. Mas sabe o que eles foram fazer? Eu vou pescar. Eu vou voltar atrás. E eles começam a voltar atrás e vão pescar mesmo, querido. E se Jesus não aparece a eles ali perto do mar e ministra a vida deles novamente, certamente eles tinham morrido pescando. Porque, apesar de terem recebido o Espírito, mas estavam agindo ainda no natural. E tem muita gente, querido, muita gente que recebeu Jesus, foi até batizado nas águas, mas que estão vivendo a sua vida no natural. Toma suas decisões segundo as suas próprias emoções. E as emoções mudam, querido. Hoje você está triste, amanhã você está alegre. Hoje você está pensando em comprar um carro, amanhã você está pensando em vender. Não é assim? Assim. Então, quando nós agimos pelas nossas emoções, na maioria das vezes, agimos errado. Fazemos coisas erradas, voltamos atrás, retrocedemos. Por que tem muita gente que volta atrás, que desiste, que abandona? Porque está vivendo uma vida natural. E aí o que acontece em Atos dos Apóstolos capítulo 2? Em Atos dos Apóstolos, vem o Espírito Santo, Jesus envia, Jesus já está nos céus, envia o Espírito Santo sobre eles. E eles então são mergulhados no Espírito, são batizados no Espírito Santo.
E aí acabou o natural, querido. Uma vez mergulhado no Espírito, você se manter mergulhado no Espírito, você vai agir no sobrenatural, você vai se mover no sobrenatural. E aí a sua vontade, o seu desejo, aí os seus conceitos naturais já não vão mais prevalecer. O que vai prevalecer vai ser os conceitos de Deus na sua vida. Eles já não agiam mais no natural. E eles então começam a ministrar, a pregar, 5.000 pessoas se convertem, e eles saem dali e vão evangelizando, e vão falando, já não tinha mais valor, aquele estado natural deles. O próprio Paulo diz assim, olha, eu faço de tudo aquilo que eu aprendi, de tudo aquilo que eu fui, como esterco perto daquilo que Jesus tem para oferecer no sobrenatural. E olha que Paulo foi discipulado aos pés de Gamaliel, um dos altos padrões teológicos que existia na época. Olha que Paulo, ele estava inserido em uma das seitas religiosas mais influentes de todo Israel, que era o farisaísmo. Olha que Paulo tinha autoridade muito grande dentro do sinédrio, que era composto pelos maiores religiosos da época. Paulo estava nessa condição, mas quando ele conhece a Cristo, os seus conceitos mudam. Quando o Espírito Santo toma posse dele, que ele é mergulhado no Espírito Santo, aquilo tudo que ele tinha, ele diz assim, eu considero isto como perca, perto daquilo que eu tenho, que é tão precioso, aleluia, que é o Senhor Jesus na minha vida. Queridos. Por que precisamos do Espírito Santo? Nós estamos profetizando que este ano, 2018, é o ano do resgate, que é o ano onde nós vamos trabalhar para o reino, em busca de resgatar vidas que estão perdidas, que estão desistidas. E por que nós precisamos do Espírito Santo? Para nos capacitar na obra. Porque o Senhor Jesus disse assim, olha, assim como eu fui enviado, eu vos envio. E uma vez revestidos do Espírito Santo, nós somos capacitados, não pelo intelecto, não por aquilo que podemos aprender em livros, mas capacitados pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus fala assim, que Ele mesmo, o Espírito Santo, vos ensina de todas as coisas, vos dá o ensinamento de todas as coisas, aleluias. Ele é que nos capacita. Então eles saíram dali revolucionando Israel e todas as nações da circunvizinhança. Quando foram mergulhados no Espírito, eles não pensavam mais em pescaria, eles não pensavam mais em voltar atrás. A Bíblia diz que eles iam todos os dias, de casa em casa, anunciando que Jesus era o Cristo, aleluias. Então, esse negócio de você valorizar muito o natural, está errado. Mas isso é porque você age no natural. Mas se você buscar o revestimento do espiritual, ninguém vai precisar falar para você, olha, isso aqui é mais importante do que isso. Não, você mesmo vai mudar os conceitos. Aliás, você não, o Espírito Santo vai mudar o conceito. Você vai falar assim, eu quero é Deus. Que dia? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todas as horas, todo momento da minha vida, eu quero é Deus na minha vida, aleluias. E você não vai ter medo, você vai ter ousadia,
você vai ter ousadia, você vai ser capacitado no Espírito. Amém? O Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te dar paz no seu coração em todo o tempo. E eu quero concluir essa fala dizendo o seguinte: Deus tem um propósito conosco como igreja. E para que nós cumpramos este propósito, precisamos mergulhar no Espírito Santo, ou seja, ser mergulhado pelo Senhor no Espírito Santo. Ele é quem mais deseja isso. Ele é quem deseja mais isso, querido. E você precisa desejar no seu coração crescer espiritualmente, mergulhar no Espírito. Nós precisamos desejar, nós precisamos ter essa convicção. Eu disse lá em Pirapora, acho que foi em Pirapora que eu falei, o seguinte, que o desejo do Senhor é nos batizar. Ele é o pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o pastor que deseja batizar as ovelhas, os discípulos. Ele é como um pastor natural de uma igreja, que vê os membros novos chegando e que eles se decidam e diz assim: ó, eu quero batizar. E aí o pastor, com toda a alegria e satisfação, como uma recompensa espiritual, vai e prepara aquela pessoa e o batiza. E o pastor espiritual é a mesma coisa. Ele vê as pessoas na carne, ele vê as pessoas indiferentes. É claro que ele não vai batizar. Mas quando ele vê aqueles que estão desejando, aqueles que estão buscando, que estão querendo, ele vai falar assim: não, esse daí quer, esse daí deseja. Então ele vai no ambiente espiritual, ele vem, desce do céu o Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa, toca nele e ele é batizado no Espírito, ele é cheio do Espírito Santo e ele sai voando espiritualmente na presença do Senhor. É o desejo do Senhor. Ele é o mais interessado. Mas é aquele negócio, né? Você quer crescer em Deus? Você deseja? E esse desejo tem que ser ardente no coração. Por isso que o Senhor disse assim: buscar-me-eis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De que forma nós vamos achar? Quando Jesus olhar lá do céu e ver que todo o seu coração está empenhado em buscar a Deus. Aí ele vem com fogo do céu e te batiza no Espírito Santo e renova a sua vida, e restaura a sua vida, e reaviva a sua vida. Porque ele não só batiza com o Espírito Santo. A palavra de Deus fala assim: não extingueis o fogo do Espírito, ou não extingueis o Espírito da sua vida. Ele fala a Timóteo, diz assim: reaviva o dom que está sobre você, Timóteo, que foi te dado por imposição de mãos. Por quê? Porque existe a chance, a oportunidade, existe a possibilidade de uma pessoa estar ser cheio uma vez, mas depois entrar no natural e perder aquela unção, aquela graça que o Senhor deu. Mas a esses o Senhor não desiste, ele diz assim: reaviva, acende de novo, coloca vida nesse negócio, Timóteo.